autoridade. Se é para louvar, louve com vontade. Só isso que Deus cobra. Porque valente, batalha também. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus que fez o céu, Deus que fez a terra. Coloque, Senhor, a tua servinha diante de ti. Usa ela com poder e com autoridade. Obrigado, Senhor, pelo teu céu. Obrigado, Senhor, pelo teu filho. Aleluia. Senhor, pelo teu céu chamado Álvaro. Continua, Senhor, amado, usando eles pelo menos em nome. Estabelece, Senhor, a saúde dos teus filhos, para eles poderem, Senhor, amado, levar a tua palavra através dos louvores, através da ministração. Usa, Senhor, a tua filhinha com poder e com autoridade. Em nome de Jesus. Aleluia. E salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Espera um minutinho. Confesso que eu estava bem sossegada. Falei, não é eu mesmo, eu não vou dirigir, vou pegar. E sossegada a semana inteira, porque eu acho que não devia ser assim, mas quando a gente sabe que a gente vai pegar na semana, a gente fica mais, não está gravando. Então eu estava bem sossegada. E ontem eu li a mensagem que o mensageiro ia ministrar hoje, não ia poder vir. Ele já tinha confirmado 2 vezes para mim, ia vir, daí ontem ele falou que não ia poder vir. Agora eu falei, ai Jesus, e agora? Vou passar por Dogra. Vou passar por Dogra, né? Ele tem que tampar a brecha. Daí o Senhor falou na hora do meu coração, mais uma vez, você vai perder a oportunidade? Eu falei, não tá, Senhor, mas o que eu vou pegar? Ele tem direito na Bíblia essa semana, o que eu vou falar, pai? O Senhor começou a me fazer lembrar, como foi o meu mês? Como foi os últimos dias? E, assim, eu confesso que do último culto pra cá, eu fiquei, aconteceu algumas coisas que foram entristecendo meu coração. Eu tinha que fazer um exame de moto, acabei repetindo, me deixando muito chateada. Eu falei, meu Deus do céu, como foi o meu mês? Teve dia que eu cheguei aqui arrastada. Quando foi na semana passada, eu estava mexendo na internet, daí eu vi um anúncio do Gideon. Eu falei, vou entrar lá para ver, tá? Culto ao vivo. Eu assisti a mensagem, estava ao vivo, estava quase no finalzinho já, terminei de assistir. E quando terminou a mensagem, eu comecei a mexer no site dos Gideões lá e eu achei um monte de mensagem. Daí eu achei uma mensagem do pastor Marcos Feliciano e ele estava ministrando e em certo ponto ele olhou para a câmera e falou assim, você que está assistindo pela internet, o Senhor está mandando dizer, a minha graça, ela te basta. Glória a Deus. E aquele, falei, foi terrível. Oh, glória a Jesus. Comecei a chorar sozinha no meu quarto, peguei aquilo para mim. E eu falei, Senhor, se a sua graça, ela me basta, por que eu estou assim? Por que eu estou tão triste desse jeito? Isso me incomoda muito, porque toda vez que eu subo para dirigir um culto, eu falo, Senhor, na tua presença a tristeza vai ter que soltar. Glória a Deus, Pai. E eu parece que eu entro aqui na tua casa e saio do mesmo jeito. Essa tristeza, essa angústia não quer sair do meu peito. E ele falou, a minha graça, ela te basta. Aleluia. E acabou a mensagem, eu fui procurar. Glória Onde a estava Deus. escrito sobre isso. Jesus. E eu comecei a ler lá em 2 Coríntios sobre isso. E um versículo antes, Paulo, ele vai escrever aos Coríntios, ele escreveu Meu assim, Jesus. que todas as glórias que ele recebia, o Senhor ele não permitiu que ele se exaltasse, que ele se achasse, que ele crescesse o orgulho nele, que Deus disse assim para ele, por causa disso foi me dado um espinho na carne. Mas 3 vezes eu orei ao Senhor, pedi para que o Senhor
Senhor me disse: a minha graça, ela te basta, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa nas fraquezas. Aleluia! E eu agradeço muito a Deus por esse versículo, porque eu estava me sentindo realmente muito fraca. Mas no finalzinho desses trechos diz: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Aleluia! Isso me fez pensar que mesmo que eu passe por momentos de fraqueza, eu ainda continuo sendo forte. Mesmo que a gente passe por momentos de fraqueza, ainda a gente continua sendo forte. Aleluia! Aleluia. Os irmãos se coloquem de pé. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor. Romanos 5. Romanos 5, do versículo 17 até o 21. Romanos 5, do 17 ao 21. Amém? Amém. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por eles, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus! Os irmãos podem se assentar? Aleluia! Glória a Deus. Aqui fala sobre a graça. O que é a graça de Deus para a nossa vida? O que foi a graça de Deus? O que ela representa para você, para a nossa vida? Se a gente começar a passear pela Bíblia, a gente vai encontrar muitos homens de Deus que chegaram a um momento e pôde dizer: a minha graça, a sua graça, Senhor, ela me basta. Como não falar de Jó? E Jó, eu acho que é o exemplo mais amplo disso. Tudo que Jó passou, ele não negou ao Senhor. Jó, ele tinha tudo. E de repente, não tinha mais nada. Uma hora para outra, ele perdeu tudo. Mas ainda assim, ele pôde olhar para o céu e dizer: Senhor, a sua graça, ela me basta. O que é a graça do Senhor? Eu fui ver no dicionário o que significa graça. E no dicionário diz que é um favor prestado a alguém. Qual foi o favor que Jesus fez para a nossa vida? Qual é o favor que Ele faz a cada dia para nós? A graça de Deus, ela tem que ser suficiente. Glória a Deus! Muitas das vezes a gente quer tanta coisa, que a gente acaba perdendo a graça de Deus no caminho. Às vezes a gente deixa de confiar em Deus e acaba perdendo a graça dele. Sendo que ele disse que a graça dele é o que basta.
sendo que ele disse que a graça dele é o suficiente. Aleluia! E muitas das vezes, as lutas, muitas das vezes, o querer carnal da gente acaba nos afastando disso, dessa convicção que todos nós temos que ter, que a graça dele é o suficiente, que a graça dele transpõe qualquer coisa. O que é a graça dele? A graça dele é a salvação concedida a mim e a você. A graça dele é a vida. Porque se não fosse por Jesus, nós não teríamos vida. Então, é complicado falar assim, pô, graça? O que é a graça? Mas a graça dele é tudo. É obviamente que a gente depende de muitas coisas, mas a gente tem que ter a certeza que não importa a circunstância, a graça do Senhor ela tem que ser suficiente para nós. Aleluia! Eu acredito que Paulo, ao escrever isso, tinha tido, por um momento, mesmo que seja por um breve momento, quase perdido a graça de Deus. Em 1 Coríntios, ele, para escrever aos Coríntios, ele escreveu dizendo de um moço que tinha pecado, que era para o moço, era para enxotar o moço para fora da igreja, porque ele não servia mais. Ele pecou e ele não servia mais. E quando ele soube dessa notícia, que quando os coríntios leram essa carta e viram que a atitude de Paulo, aquele Paulo que tinha estado com ele, tinha mandado enxotar, mandar fora aquele moço da igreja, eles ficaram muito decepcionados com Paulo. Porque eles não esperavam que Paulo fosse ter uma atitude dessa. Eles não esperavam que Paulo fosse querer excluir alguém. E quando Paulo soube que a recepção daquela carta não foi como ele esperava, o coração dele se entristeceu. O coração dele, eu acho que caiu a ficha. Puxa vida, não é assim. Eles que estão ali, não quiseram. E eu que sou profeta, eu que sou apóstolo do Senhor, quis enxotar uma pessoa. Quem sou eu? Quem sou eu? E isso levou ele a escrever a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Isso levou ele a escrever. Se você ler 2 Coríntios, ele pede desculpas, perdão por aquela atitude dele. Talvez ele achasse que era certo. Pecou, não pode se misturar mais, exclui mesmo. E não é assim. Se Deus, que é Deus, não exclui ninguém, quem somos nós para excluir alguém? Quem somos nós para fazer isso? E eu acho que por esse motivo o Senhor permitiu que ele passasse por alguma aflição muito grande para que ele viesse falar, para que eu não me vangloriasse, para que eu não deixasse o orgulho, para que eu não deixasse o primeiro amor. Foi dado um espinho na minha carne. Talvez esse espinho fosse uma doença, ou talvez esse espinho fosse espiritualmente falando, aquilo acusando ele, a atitude dele. Ninguém sabe o que é esse espinho na carne que Paulo teve. Mas 3 vezes ele orou ao Senhor e pediu para que o Senhor retirasse, mas o Senhor não retirou. Sabe, às vezes Deus fala não também. Às vezes a gente quer alguma coisa e Deus fala não. E você não quer aceitar o não de Deus. O não de Deus é a melhor coisa que tem. Porque o Senhor, ele vê lá na frente. Glória a Deus! Ele sabe o que vai acontecer. Aleluia! E se ele está falando não aqui, é porque vai te beneficiar lá na frente. Você tem que entender que Deus também vai falar não. Glória a Deus! E mesmo Deus falando não para você,
será que ainda a graça dele é o suficiente? Porque quando está tudo bem, Deus está respondendo, Deus está falando sim, Deus está dando bênção. Ah, a graça de Deus é o suficiente para mim. Mas na hora que Deus falar, Pai. ela vai ser o suficiente ainda? Ela tem que ser suficiente. Glória a Deus. Se a graça de Deus na sua vida não tem sido suficiente, é porque você já perdeu ela. Então eu convido você nessa noite a buscar ela de novo. Aleluia. Eu convido você a alcançar ela. Eu convido você a procurar onde foi que você perdeu ela. A graça de Deus, ela tem que ser suficiente, tem que ser suficiente na nossa vida. Não importa se Deus vai dizer não, não importa se Deus vai dizer sim. Não importa se você vai ter aquilo que você quer naquele momento, ou se vai demorar um pouquinho mais. Você tem que saber, você tem que crer, confiar. Glória a Deus. Que a graça de Deus ela vai ser suficiente. Aleluia. Não importa o que for que você esteja passando. Não importa se está difícil hoje. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que se você está passando por luta, por muita luta, é um bom sinal. Glória a Deus. É um bom sinal porque toda luta tem um final. E no Aleluia. final dessa luta, alguém sai vitorioso. Aleluia. Se você for se manter fiel, se manter confiando que a graça de Deus ela vai ser suficiente para você chegar até o final, a vitória vai ser sua. Glória a Deus. Mas se você desistir no meio do caminho, eu sinto muito, mas a graça vai ser do seu inimigo. Pai. E qual é o seu maior inimigo? Qual tem sido o seu maior inimigo? Às vezes o inimigo da gente é o nosso próprio eu. É o nosso lado carnal que quer aflorar. Mas uma certeza que nós temos que ter é que o Senhor está conosco. Glória Já a foi Deus. dito hoje, Pai. o Senhor fez uma promessa que Aleluia. ficaria e nos trazer a consumação do céu. Não importa o hoje, mas importa amanhã lá no céu. Aleluia. Aqui pode ser difícil, mas lá vai ser só. Glória. Às vezes dói as coisas na gente que a gente pensa em jogar tudo pro alto. Às vezes é uma coisa, poxa, as pessoas olham, puxa, uma coisa tão boa. Mas são coisas que só a gente entende. E Deus ele entende. Deus entende cada coração. Deus entende cada dor. Talvez a minha dor para você não seja nada. Talvez para você a sua dor, o seu problema para mim, poxa, não seja nada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Ele sabe qual é o fardo que você consegue carregar. Ele sabe que se você está passando por isso, é porque você é forte o suficiente, porque você é valente o suficiente para conseguir aguentar. Mas está na hora, se você perdeu, está na hora de você voltar a saber que a graça dele é o suficiente para nós. Lá em Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Busca primeiro isso. Busca primeiro ter essa comunhão com Deus, essa confiança em Deus. Aleluia. Muitas das vezes é fácil falar de confiança, mas na hora que a gente tem que confiar, a gente dá uma titubeada. A última vez que eu ministrei sobre confiança. E na semana seguinte, eu tive que passar por meu Deus do céu. E eu falei, meu Deus, mas eu preguei semana sobre confiança, eu tenho que confiar. Mas o medo, onde fica? É nessa hora que o medo vem, que a gente tem que saber que a graça dele é o bastante. Glória a Deus. Eu estou falando bastante vezes
para que você venha guardar no seu coração, guardar na sua mente. E quando você estiver sobrecarregado, você dizer: a graça dele é o suficiente. Aleluia! A graça de Deus é Oh, suficiente. glória! A graça dele é o amor. A graça dele é o abraço. A graça dele é a companhia. A graça dele é a palavra que ele tem para nós. Então, sai daqui sabendo que a graça de Deus Glória a é Deus. suficiente para a gente continuar até o fim. Aleluia! Aleluia. Os irmãos podem se colocar de pé. Eu vou louvar ele. Os irmãos sabem que me ajudar. Aleluia! Eu não preciso ser Conhecido por ninguém. a minha glória é fazer com que Conheçam a ti. E que divino a eu, pra que tu cresças em meu amor, mais e mais. e como ter a principal do rosto. Esconda o rosto pra que veja tua face em mim. E que divino a eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça responde, sobre olhos de Deus, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia! Eu não preciso ser reconhecido. A minha glória é fazer com que Que conheçam a ti. E que divino a eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. e como ser a principal do rosto do E só no rosto pra que vejam tua face em mim. E que divino a eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça responde, são teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça Me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia! Eu não sei se todos que estão aqui já aceitaram a Jesus. Eu não sei se todos aqui estão bem com Ele. Mas se hoje você não aceitou ainda, mas quer aceitar Jesus, se hoje você quer fazer um concerto, se hoje você quer voltar e achar novamente a graça de Deus e saber que ela é suficiente para te guiar, Glória a Deus. eu convido você a colocar aqui na frente. Eu Aleluia! convido você a ouvir a voz de Deus nessa noite. Nós vamos estar fazendo uma oração. E se tem alguém em nosso meio que quer estar pertinho de Deus, vem aqui na frente.